Olá, tudo bem? Eu vou fazer mais um vídeo para vocês, como eu venho fazendo vários vídeos por semana, e quero continuar sempre postando algum comentário, minha opinião sobre fatos que vem acontecendo em nosso país, né? Eu poderia agora estar falando de vários problemas que está acontecendo na América Latina, no mundo, aqui internamente no Brasil. Eu poderia estar falando do prejuízo dos bancos que perderam 41 bilhões devido a uma ordem esdrúxula, uma decisão esdrúxula do Flávio Dino. Mas ele já voltou atrás a respeito disso. Onde ele queria proteger o Alexandre de Moraes dos efeitos da Lei Magnitsky. Tentativa inócua. Tentar proteger o Alexandre de Moraes é destruir os bancos brasileiros, é destruir a economia brasileira. Alexandre de Moraes cometeu crime de violação de direitos humanos e sofreu e foi aplicado sobre ele a Lei Magnitsky, né? Eu poderia estar falando também sobre os Estados Unidos cancelaram o exercício militar em conjunto com as Forças Armadas Brasileiras. Tudo isso é por causa desse flerte do Lula aí com as ditaduras, com o narcotráfico, né? Nós tivemos também chegando aqui no Brasil um avião sem identificação, um avião americano. É um avião que se carrega diplomatas, agentes da CIA, soldados de forças especiais. Esse avião esteve aqui no Brasil, foi no Rio Grande do Sul, depois veio para São Paulo, e a gente não sabia o que esse avião veio fazer aqui. Também podia falar também a questão da Venezuela, né? Que a Venezuela está sendo cercada pelo exército americano pelo mar. Estão chegando vários porta-aviões, submarino, nuclear e milhares de soldados. A fala do Departamento de Estado americano é que eles estão combatendo tráfico de droga, narcotraficante e terrorista. Eles classificaram o Maduro como narco terrorista, né? Então, tudo indica que pode acontecer alguma ação contra o Maduro aí, né? E rola um boato que ele está escondido em banco. Mas esse vídeo aqui não é para tratar disso não. Eu quero falar de questão de igrejas, de cristianismo. Eu quero falar do pastor Silas Malafaia. Acho que todo mundo conhece ele. E é um pastor que ele sempre se posiciona. E eu quero passar um recado para os cristãos. Eu ouço por todo lado cristãos falar que o cristão não deve se envolver com política, o pastor não deve se envolver com política. Eu te faço uma pergunta: o pastor deve deixar as ovelhas ser capturadas pelos lobos? Repetir a pergunta de novo: o pastor deve deixar as ovelhas serem enganadas pelo lobo? Existe santo na política? A
As pessoas que estão na política, que vivem brigando por dinheiro, são santas, são puras? Vou perguntar de novo. O pastor deve deixar as ovelhas ser capturadas pelo lobo? Quando você diz essa idiotice, essa bobagem, que crente, que o cristão, que o pastor, que a igreja não deve se envolver na política, você está dizendo o pastor deve deixar as ovelhas ser capturadas pelo lobo. Há muito tempo que eu escuto isso. E são as armadilhas que os agentes dominadores, os agentes comunistas criam para não deixar as instituições que zelam pela moral, pelos bons costumes, não se envolverem com a política. Então na política só tem gente do mal. Eles roubam, botam a culpa no outro que não roubou. O cara rouba e bota a culpa no honesto. Ele usa o dinheiro que ele roubou para comprar a imprensa, para a imprensa mentir que é o honesto que é o mal. É isso que nós estamos assistindo constantemente. É isso que nós vemos a esquerda fazer com o Bolsonaro, fazer com seus filhos, não só com eles, em qualquer lugar. Se levantar uma pessoa limpa, que não se curva, que não se vende por dinheiro, essa pessoa vai ter sua imagem destruída pela imprensa, a imprensa recebendo dinheiro dos corruptos, os corruptos usam o dinheiro roubado do cidadão e pagam a imprensa para destruir a imagem das pessoas honestas. Essa é a realidade desse mundo hoje que vivemos. E o Brasil é essa realidade. Por isso que o pobre vota e a sua situação nunca muda, continua a mesma. Porque ele é levado a votar no seu algoz. O cara que finge que te defende, mas as suas ações depois de eleito só o mantém na mesma posição. Voltando aqui à questão do Silas Malafaia. Silas Malafaia é um líder que sempre teve posição, se posicionou e tem sido uma voz ativa denunciando a violação da Constituição, os crimes de Alexandre de Moraes e a farsa desse processo do golpe. Então, o Alexandre de Moraes, o violador de direitos humanos, ele incluiu o Silas Malafaia no processo lá que ele está conduzindo, que é investigando o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro. Incluiu o Silas. Silas não é criminoso, ele só está denunciando os erros do processo. O que os agentes da ditadura estão fazendo? Incluiu o Silas para poder calar, dar ordem para ele não falar, para ele não gravar vídeo, para ele não comunicar com as pessoas, para ele não convocar protesto. O objetivo é esse. É o que as ditaduras fazem. Elas calam os opositores. Elas calam as vozes que gritam amostrando os crimes dos malfeitores. Então, o que está sendo feito com Silas Malafaia é isso. O que eu quero dizer, você que é cristão, católico, que seja de qualquer batismo,
que não cale e que denuncie e que convença aquele seu vizinho, aquele seu amigo que ainda continua iludido, que ouvir a Rede Globo é receber informação, que quem assiste televisão está consciente da realidade do país, que sabe da verdade. Para conscientizar a esse cidadão que o Brasil não é mais uma democracia. Nós estamos vivendo um regime de exceção. O STF rasgou a nossa Constituição, não respeita no artigo 1º, artigo 5º, artigo 220, artigo 53, não respeita. Eles fazem o que dá na telha para poder se salvar, então para poder atender os seus amigos ou os escritórios de advogado das suas esposas. É isso que virou o STF hoje. O STF hoje é um esquema de ganhar dinheiro das esposas dos ministros do STF. Que as grandes empresas, os grandes grupos que têm as grandes demandas, que chegam lá no STF, vai tudo parar nos escritórios de advocacia das esposas dos ministros. E esses ministros dão a sentença lá no STF. Então, o STF hoje não é mais uma instituição do sistema democrático do país, o sistema de poder. É um negócio, virou um negócio de família dos ministros. Então você vê eles querendo fazer de tudo para tentar salvar o Alexandre de Moraes, que já foi aplicar sobre ele a lei Magnitsky, ele não pode usar o sistema financeiro que tem relação com os Estados Unidos. Resumindo, ele não pode poder ter conta em banco nenhum brasileiro, nem cartão de crédito, nem então você vê esse sistema calando opositores, calando as vozes que gritam, falam, o que você está fazendo é errado. O que está fazendo com o Silas Malafaia é isso. É para calar. Quer pegar o Silas Malafaia, que é um cara forte de posição, escalar ele, os outros vai ficar pianinho, né? O mais corajoso aí pega e vai e nós. Aí a gente tá lá com o processo de impeachment do Alexandre de Moraes no STF, no Senado, e Davi Alcolumbre está sentado em cima. Já tem assinatura suficiente para abrir o processo e afastar o Alexandre de Moraes do STF. Mas por causa do rabo preso, o jogo sujo de Brasília, ele continua fazendo o seu mal. E fica a mensagem para você, cristão. Quando você ouvir alguém falar para você, igreja não deve se envolver com política, crentes não devem envolver com política, cristão não se deve envolver com política, tenha certeza 100%, você está ouvindo isso de um idiota. Aquele cidadão, ele escutou isso de outro idiota, outro mesmo dos caras que implementou essa ideia, e sai repetindo, sem saber de onde veio essa fala e qual o objetivo e qual a consequência da aplicação dessa regra. Que quando o cristão, o crente, afasta da política, quem vai tomar conta da política? Os maus, os caras maus. Os caras maus vão fazer as leis que os caras bons vão ter que obedecer. Legal, né? Legal, né? Os caras bons
se afastam, os caras maus tomam conta e criam as leis para se proteger dos caras bons. Vamos acordar para a realidade e parar de cair em narrativa, em engenharias sociais e saber analisar o sentido da palavra, a origem da palavra, a origem das expressões, a origem das ideias, qual as consequências se você implementar tal ideia na sociedade, na sua vida. Tem que saber analisar isso. E hoje, nós estamos aqui no Brasil aqui com o QI médio de 83%, que é um QI abaixo do QI do chimpanzé. O que significa isso? Que grande parte da população brasileira tem QI abaixo de 60, 50. Essa pessoa é fácil manipular. É uma pessoa que repete gestos como você ensina o papagaio a repetir palavras. Essa é a situação de parte da população brasileira. Por isso que o crime cresce, os caras mal na política continuam se reelegendo, porque eles têm o carinho afetivo dessas pessoas que não sabem o que está fazendo. E está na hora de todos, pastor, padre, todo mundo se unir e denunciar esse regime que se instalou no Brasil. O STF deu um golpe na democracia do Brasil lá no início do governo Bolsonaro. Bolsonaro reagiu com palavras, mas não reagiu como deveria ter agido. Ele seguiu conselhos errados durante o governo dele. E deixou isso bem crescendo. Eles tomaram a eleição de 2022. Manobrou o processo eleitoral para ele perder a eleição para um ladrão. Porque o Bolsonaro se deixou ser aconselhado por pessoas que não sabiam o que estava fazendo. Ele ignorou os conselhos de Olavo de Carvalho, dos seguidores, dos alunos do Olavo de Carvalho e ignorou os conservadores. Eles conseguiram a ideia de militar e de gente do centrão. E hoje ele está aí, injustamente, preso em casa. Está sofrendo, devido às consequências da facada que sofreu, do agente dos comunistas, o Adélio Bispo, né? Essa é a realidade. E você aí, converse com seu amigo sobre o que está acontecendo no país, sobre essa situação aqui do Silas Malafaia. Até mais.